Olá, confeiteiras! Tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Gripa, sou cake design e trabalho com arte plástica há mais de 10 anos. E hoje a gente veio falar de um assunto bem legal e que todo mundo fica super curioso, que é sobre estruturas, né? Bom, existem vários tipos de bolos e vários tipos de estrutura que você pode usar nesses bolos, tá? O que acontece? Cada estrutura é de acordo com cada bolo, né? Tem bolos de andares, tem os bolos esculpidos, que muitas das vezes precisa de uma estrutura mais elaborada. Então, aqui a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? De quase todos os tipos aqui que eu tenho aqui, eu trouxe umas pecinhas para vocês verem como vai ser. Primeiro, a gente vai falar de uma bem polêmica, que todo mundo fica com medo de mexer e que não é um bicho de 7 cabeças, tá? É super tranquilo, que é a barra de ferro. Aqui, ó, dá pra vocês verem? Essa barra era uma barra galvanizada. Por quê? Que a gente sempre opta por ela. A galvanizada, ela não enferruja, tá? Então, você pode pôr ela direto, né? Se você for utilizar para bolos mais pesados e muitas das vezes suspensos, você vai pegar a base de MDF, tá? Pessoal, precisa ser de MDF. Você vai pegar a parafusadeira, a broquinha para madeira e vai furar aqui. É super tranquilo. Não precisa ser especialista em marcenaria, nem nada disso. Você vai furar e você vai colocar ela, vai ter a porquinha e a roelinha. Então, primeiro você vai pôr, furou, colocou o ferro, a roela e a porquinha. Aí você vai fazer a estrutura e ela vai segurar assim, tá? Essa daqui a gente utiliza para bolos bem pesados, como eu disse. E também, assim, aí é de pessoa para pessoa. O galvanizado ele não enferruja, mas eu, particularmente, gosto sempre de cobrir o ferro, a barra. Porque assim, dá a impressão de que você se preocupou em não ficar aparente o ferro, tá? Então, o cliente não vai ficar com uma má impressão, falando, nossa, mesmo que você higienizou, passou o alquinho, não vai ficar com a impressão de, nossa, tem um ferro no bolo, que estranho, será que não ferruja? Ele não vai saber que é galvanizado se você não falar. Você pode falar. Mas o que a gente pode fazer também? Vocês já ouviram falar dessa fitinha aqui? É a fita floral, tá? Ela é atóxica. É super tranquilo de usar. Ela não tem uma colinha. Você vê que ela não tem colinha nenhuma. O que acontece para ela grudar no ferro, na barra? Quando você for usar, é como se você estivesse usando aquela veda rosca. Você vai colocar ela, vai apertar e ela já vai até ficar com a marcaçãozinha até da barrinha. Não sei se dá pra ver. Bem aderente, né? Isso. Só que assim, você vai passar essa fita quando já tiver com a estrutura, tudo prontinho. Porque você não vai conseguir passar a rosca aqui, tá? Então essa daqui é mais assim, é mais elaborada, vamos dizer assim, a estrutura é um pouquinho mais complicadinha, mas não é, que nem eu disse, um bicho de 7 cabeças. Se você falar assim, Vitória, eu tenho medo de cortar essa barra, o que eu faço? Chama o vizinho. Fala assim, vizinho, bate lá na porta. Você pode cortar daqui até aqui? Você marca certinho pra ele? Corta. Tem lojas, né, de construção que já corta, tá? Pra furar é uma parafusadeira. Pode ser até aquelas pequenininhas, não precisa ser super potente. Fazer um furinho e pronto. E as barrinhas é mais, se você tiver medo, você pode pegar o seu pai, o avô, namorado, vizinho e falar pra cortar. Não tem problema nenhum. Tá? E essas barras aqui a gente encontra em loja de construção. E já dá pra comprar cortado na medida certa, Vitória? Olha, todas que eu vi e que eu compro, elas já vêm mais ou menos de 1 metro. 1,5 metro, por aí. Então, eu não sei
dá pra comprar pronta, assim, já cortadinho. Você pode ir na loja de construção e perguntar se eles cortam. Você passa a medida que você quer. Alguns lugares cortam. Eu compro em lojas grandes de construção, então lá eles não cortam. Mas dependendo, se tiver uma lojinha de construção no seu bairro, provavelmente lá eles cortam. Vitória, e quanto custa 1 metro dessa barra galvanizada? Olha, essa daqui é 5 por 16. Ela custa por volta de... Depende, né, de cada região, por volta de R$20. Tá? Já comprei por menos. Você também encontra na internet, tá? Se você tem quer deixar até de estoque, você pode comprar na internet que sai até mais em conta. Mas por volta de R$20. E você pode usar barras de outras espessuras? Pode. Assim, eu recomendo usar acima dessa daqui, que é 5 por 16. 5 por 16. Recomendo usar ela ou maior, mais grossa. Por conta de mais fina, ela, dependendo da altura da sua estrutura, ela pode balançar por ser fina, né? Você vai ter que colocar muito mais barra, então vai capaz de sair muito mais caro do que essa que já é mais grossinha, que não tem necessidade de pôr várias, né? Também temos essa daqui que é o mais famoso de todos. Tá, esse daqui é até mais fácil de encontrar, que você acha em loja de confeitaria mesmo, tá bom? Que é o suporte para bolos. Muitos de andares você utiliza. E ele é de plástico. Então você consegue pegar a sua faquinha, né, de serrinha e cortar. Você vai medir a altura do seu bolo, que seja de 10. Mediu. Só cortar, não é difícil, tá? Esse daqui você mesmo consegue fazer em casa. Só que esse daqui você não consegue fazer estruturas muito pesadas. A não ser que seja de andar, tenha a base embaixo, você coloca, mas que você precise colocar uma ladeira em cima e rosquear, isso daqui não rola, tá, pessoal? Isso daqui é mais pra que vai ficar em cima de uma base mesmo. E com essa estrutura de plástico, Vitória, dá para prender de alguma maneira na base de MDF? Você até consegue, você pode colar até com cola quente, se você tiver a maquininha de cola quente, ou até aquelas colinhas que vende em loja de biscuit, né, que seria de artesanato, também você consegue colar. Mas algumas estruturas de bolos nem tem necessidade de colar. Ela é mais para sustentar mesmo o bolo. Então essa daqui vocês acham tranquilamente. Olha, até tem uma fechadinha aqui, vou mostrar pra vocês. Ele vem assim, ó, com 4 caninhos. Ó. Então, dependendo da altura do bolo que você for fazer, super rende. Vitória, tem perguntinha aqui na live. Perguntaram como você calcula o tamanho da barra. Ele tem que ser exatamente do tamanho do bolo? Sim, assim, eu sempre calculo que seja 1 centímetro mais baixo. Para não ter risco, se você está fazendo seu bolo tem uma carga pesada de cobertura, ele não dá uma baixadinha no seu bolo e a estrutura aparecer. Então, sempre eu coloco 1 centímetro a menos do bolo, tá? Se o bolo for 10, eu coloco a estrutura de 9, né? Já na barra de ferro, aí é a altura do bolo mesmo que você vai fazer. E aí você vai colocando, né? Se for um bolo esculpido, igual o que a gente tem da Bu dos Monstros S.A., ela é com essa barra. Então, você vai montar a estrutura, vai colocar as camadas de massa e recheio, e aí depois você vai vir com a base, a segunda base, e aí vai indo, tá? Esse daqui, você pode estar com o bolo pronto, né? Se ele for de andar, pode estar com o bolo pronto e pode pôr na hora, assim mesmo, até com cobertura, tudo, não tem problema. Vitória, e como você faz para furar o bolo para passar a massa pela estrutura? Então, as do canudinho, como eu disse, já pode colocar pronto, tá? Essa daqui, a barra de ferro, você coloca mesmo, como se você estivesse vestindo uma roupinha no seu bolo ali, na sua estrutura. É só você colocar mesmo a massa, a barra de ferro já vai furar a massa, então é como se você fosse vestir mesmo, não tem erro. E o legal desse de plástico também é que ele
cobrir ele nada. Ah, uma dica. Se você não tiver fitinha floral para cobrir a de barra de ferro, muitas pessoas utilizam o plástico filme. Pode usar. Eu particularmente não gosto, porque ele é transparente e dependendo da pessoa, se ela for cortar e der uma rasgada nesse plástico filme, a pessoa pode ter um pedaço de bolo com esse plástico. Imagina, a pessoa, né, seu cliente vai comer e tem um pedaço de plástico, ele não vai entender que saiu da estrutura, né? Então, por isso que a gente... E com essa fita não tem o risco disso acontecer? Não tem. Porque ela gruda mesmo no ferrinho, como a gente mostrou aqui, ó. Tá vendo? Ela não tem nem bordinha pra quando você cortar sair. Vitória, fizeram uma outra pergunta aqui sobre os materiais. Eles ficam com o cliente ou geralmente são devolvidos para você? Não, fica pro cliente, tá? A gente nunca pede de volta de maneira alguma. Nem base, nem o ferro, nem a estrutura, nada. Já vai estar embutido essas peças no valor do bolo e vai ficar pro cliente. Nunca peçam de volta, tá? Temos também estruturas assim, né? Dependendo do bolo esculpido que você for fazer, se for igual o do ursinho que tem no Instagram, você pode utilizar esse caninho de acrílico, tá? Vende na internet. Você também pode utilizar aqueles caninhos de milkshake, sabe? Que ele é mais grossinho. Você pode usar ele também, não tem problema nenhum. O canudinho de milkshake você acha em confeitaria. E esses caninhos de acrílico você acha na internet, tá? E muitas das vezes ele já vem na medida e na altura que você quer. Ajuda bastante. É bem legal esse caninho, pessoal, porque ele é fininho, olha a diferença. Ele é fininho, então ele não vai pegar muito espaço no seu bolo, tá? Quanto maior a estrutura, dependendo da circunferência do seu bolo, vai ser menos bolo. Então, se você conseguir optar pelo mais fino, é melhor. Vai sobrar mais bolo para aniversariante. Vitória, tem mais uma perguntinha aqui. Como sei se meu bolo pode ficar sem uma estrutura? Então, normalmente um bolo que não vai ficar com estrutura é um bolo que ele não vai ser muito esculpido. Por quê? Ele vai ter que ter uma base, a circunferência do bolo tem que ser a mesma, né? A gente fez a do chapeleiro, quem aí segue a gente no Instagram e no Facebook já viu. Ele tem uma leve, né, uma cintura, mas não é muita. Então isso faz com que ele estruture melhor, né? E não precisar de uma barra, das estruturas. As da galinhas também, que a gente tem a pintadinha e a da Angola, ela não tem estrutura nenhuma. Por conta dela já ter essa base, esse diâmetro das massas no mesmo. Então isso faz com que ela fique estruturada e não necessite de um suporte. Tá? Normalmente é um bolo maior, né? Claro, se você for fazer o mesmo diâmetro, só que cada bolo você vai fazer 2 andares do mesmo diâmetro, aí precisa de uma estrutura para ele aguentar esse peso, senão ela não aguenta. Mas se for um bolo que seja até uns 20 centímetros, não precisa de estrutura, tá? Mesmo sendo do mesmo diâmetro. Acima disso, daí é bom você fazer uma estrutura, colocar uma base e fazer o restante do bolo. Respondi, né? Vitória, uma dúvida minha. Existem outros fatores que são variáveis para determinar se eu vou utilizar uma estrutura, como o peso do bolo. Se eu utilizar um ganache com geleia, com frutas, coisas que deixem o bolo mais pesado, blindagem, eu vou precisar de uma estrutura também, né? Sim. Nos casos do recheio, se for um recheio um pouquinho mais mole, o que vai ajudar a não desmoronar o bolo também é a blindagem. Tá? Não é só a estrutura, a blindagem também ajuda muito, né? Se você não fizer uma blindagem no bolo e colocar estrutura, ele não vai adiantar, tá? Por conta dessa blindagem, ela ser como se fosse um elemento a mais para estruturar o seu bolo.
Né? É isso mesmo? É isso mesmo. Uhum. E aí tem um comentário aqui, Vitória. Nunca fiz bolo esculpido e tenho medo de ter que usar essas estruturas. Que tipos de bolo eu conseguiria fazer para começar mais fácil sem essas estruturas? Olha, os bolos mais fáceis que não precisa, não mesmo, tá? Não precisa de estrutura, é os bolos 2D. Eles não têm necessidade nenhuma de estrutura, só a base do bolo mesmo, tá? Como eu disse também, esses bolos até 17 a 20 centímetros, do mesmo diâmetro, igual a galinha que a gente fez, não precisa também ter estrutura, tá? Então, esses daí é o ideal para quem nunca fez ou tá querendo fazer, já faz bolo, só que nunca fez um esculpido, seriam os mais ideais para fazer. E vamos para um bem legal que o pessoal usa bastante. Você ouviu falar bastante na TV. Falando, nossa, Vitória, o que é isso? Isso daqui é macarrão. Você também pode usar aquele tradicional, né? Esse daqui é daquele yakisoba. Também dá para você estruturar. Claro que você não vai fazer uma estrutura tão elaborada. Você não vai colocar 50 macarrãozinhos, né? Você vai colocar só alguns. Por quê? Esse daqui você usa bastante para quando você quiser colocar uma modelagem no seu bolo. Você fala assim, nossa, eu tenho medo, porque durante o transporte, as ruas daqui são tão esburaqueadas que eu tenho medo de colocar e não colocar nenhum para segurar. Então você pode colocar um macarrão. Claro, você avisa o seu cliente, ó, tem umas estruturinhas pequenas, não precisa nem falar que é macarrão. Porque o macarrão, quando você for cortar, se caso o cliente cortou, esqueceu que tem estrutura, não tem risco nenhum isso daqui. Isso daqui quebra super facinho, né? Se você for cortar o bolo, ele não vai machucar, não vai perfurar você. Então isso ajuda bastante. E é comestível, né? E é comestível, não tem risco nenhum de ser tóxico aí. Então é bem legal. Eu fiz um personagem, tá no Instagram e no Facebook também, que ele é azul e tem um óculos. O óculos, eu não tava conseguindo, porque eu queria fazer ele longe do rosto, não queria fazer grudado, né? Como se fosse um óculos mesmo. Eu utilizei macarrão para prender. E aí você coloca dentro do bolo, claro, você sempre avisa que tem uma estrutura e não tem risco nenhum. E fica super levinho, porque é um macarrãozinho. Não é para estruturar bolo, é para estruturar as decorações que você vai colocar com o macarrão. Tem uns macarrões até mais grossinhos, que são melhores ainda, tá? Se você comprar, eu acho que até que é feito, eles falam que tem até uma fotinha de um ovinho quebradinho assim, porque ele é mais grossinho, então ele ajuda bastante, mais do que esses são bem fininhos. E a gente vai para os palitos, que é bem conhecido, acho, em todo lugar, só que eles são bem polêmicos, né? Palito no bolo, e o risco, que risco tem risco, o que acontece, o porquê, coloco o de churrasco ou não. Aqui a gente tem esse que é o hashi, que é para comida japonesa, que ele é mais grossinho, não sei se vai dar pra ver, deixa eu ver, ó, aqui, ó. Esse é de churrasco e esse é o hashi, que é de comida japonesa. Ele é mais grossinho. Você pode estruturar, esse daqui você consegue estruturar o bolo, tá? Consegue mesmo. Você coloca um 5, dependendo do diâmetro do seu bolo, vai colocar a base em cima e ele vai manter o seu bolo em pé, tá? E o de churrasco, que esse daqui você encontra em qualquer lugar, em supermercados, em loja de confeitaria. Só que, pessoal, palito é perigoso em alguns casos, tá? Por quê? Tem pessoas que em festa brinca como? Não é nem uma brincadeira, a gente não pode nem chamar uma brincadeira, né? Afunda o rosto da pessoa no bolo. Não tem, a gente vê muito na internet isso, né? E imagina um palito no bolo e a pessoa faz algo assim. Isso daqui entra no olho, pessoal, fura. Então, assim, se você for usar o palito para estruturar o seu bolo, você tem que informar o seu cliente que você vai usar o palito, que para não ter risco de fazer esses tipos de brincadeira, tá? E quando você sempre for usar o de churrasco, você corta, deixa retinho, não usa com ponta, tá?
porque é muito perigoso isso. Eu já vi pessoas que com um palito no olho mesmo, indo pro hospital. Olha o risco da pessoa ficar cega, né? Então esse é um assunto muito importante. Se você conseguir mudar, né? Optar por um canudinho de milkshake, um canudinho de acrílico, sempre redondinho. Aqui é pontudinho, porque esse daqui eu peguei pra mim fazer meus drinks, aí coloco ele, então eu fiz ele desse jeito, cortei. Mas na internet você acha ele retinho. Então, se der pra você optar por esse, é melhor do que o palito. Mas claro, pessoal, Vitória, mas então nunca mais eu vou usar palito? Não, pode usar, mas lembrando que tem. Só anota aí. Avisa o cliente que sempre tem a estrutura no bolo. Até na hora dele for cortar mesmo, ele nem assustar. Tá bom? Vitória, fizeram uma pergunta aqui. Quando o bolo é mais complexo, como você calcula qual estrutura utilizar? Quando o bolo é mais complexo, normalmente eu utilizo a barra de ferro, né? Claro que também isso varia da altura. Ele pode, igual o bebê Yoda que a gente fez, ele é um bolo que demanda muito tempo para fazer, porque ainda mais ele sendo um realista, ele não tinha estrutura nenhuma. Nem de palito, nem de caninho. Então isso varia da altura do bolo, né? Mas normalmente eu coloco a barra de ferro porque ela aguenta muito, ela aguenta peso e ela estrutura melhor por conta dela passar pela madeira da base do seu bolo. Respondi? Sim. O pessoal tem mais perguntas aí? Vitória, uma dúvida minha. Se for um bolo esculpido que um personagem tem braços erguidos, por exemplo, como que você faria essas estruturas? Essas estruturas teria que ser de ferro, tá, pessoal? Com a barra mesmo. Vocês podem até pegar daí, no caso, se for um bracinho, uma barra mais fininha, que algumas você consegue torcer até na mão mesmo, tá? Não precisa nem de cortar. Mas teria que ser com a de ferro, porque a de ferro você vai conseguir uma estrutura melhor, porque você vai, querendo ou não, colocar uma carga mais pesada, que vai ser cobrir essa barra de ferro para fazer o bracinho. Então, a barra de ferro é a melhor opção. Os de plástico daí não teria como. Pessoal, eu acho que é isso, nossas estruturas. Então, assim, lembrando sempre que tudo isso que eu expliquei pra vocês é de acordo com cada bolo, tá? Vitória, mas todos os bolos precisam de estrutura? Não, não são todos, tá? Você que tá começando, pode fazer, não precisa começar com a barra de Vitória, meu Deus, eu tenho medo de barra de ferro, de furar. Nunca peguei numa parafusadeira. Não necessita fazer com essa. Começa com um bolo 2D, igual a gente ensinou. Faz uma estrutura que ela é um bolo do mesmo diâmetro para que ele fique retinho e não necessite de suporte, tá? A barra de ferro a gente utiliza para bolos muito grandes e muitos esculpidos. Então, se você está começando, não precisa fazer com essas estruturas mais elaboradas. Pode começar ou sem, ou com essas mais simples, até mesmo essas do palitinho, tá? Tem mais alguma dúvida, pessoal? E teve gente que conseguiu fazer o bolo do coelhinho que você ensinou semana passada, né? Sim, nossa, fiquei muito feliz. Ficou lindo. Ficou até mais lindo que o meu ainda. Olha, o pessoal aí arrasando nos bolos. Lembrando que aquele bolo você consegue fazer vários bichinhos, tá? Se você quiser fazer coelhinho, você pode fazer até um Mickey. Um Mickey, então fica até mais fácil ainda, que ele já é tudo redondinho. Você consegue fazer muito e não tem estrutura aí, ó. A gente já ensinou aqui, hein? Quero todo mundo lá curtindo e fazendo e me mandando. Vitória, você vai abrir caixinha de pergunta? Vou abrir caixinha de pergunta amanhã. Eu abro para vocês tirarem todas as dúvidas de estrutura, tá? E esse vídeo vai ficar gravado no IGTV e no YouTube. Então, se você tiver alguma dúvida, é só assistir de novo. E eu vou mostrar vou colocar na descrição todos os que eu mostrei pra você de suporte. Tá bom? E não esquece que toda live, a quinta-feira, às 20 horas, hein? A gente tá sempre passando as dicas pra vocês fazerem bolos esculpidos descomplicados.
tá bom? Até a próxima live, hein? Mas fica de olho, hein?